Bíblia aberta, cartilha de oração. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Atenção! De quem está falando? Adão. Atenção! Adão. Quando Deus criou o homem, o criou com o dom da eternidade, sem a dor, chamado dons préternaturais. O homem não tinha dor, o homem não experimentaria a morte. Então, atenção, porque isso é muito pascal. Muitas vezes, quando formos participar dos momentos do tríduo pascal, ouviremos Jesus como o novo Adão. Adão, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana e todos pecaram. Antes, a lei de ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde que, do tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Qual foi o pecado de Adão? Católico, presta atenção, por favor. Às vezes eu vou fazer um sermão, eu até brinco e me surro com o rosário, que eu falo, meu Deus, mas acabaram de ler, não presta atenção, gente. Chega de falar, nós católicos não conhecemos a Bíblia. Temos, eu estou aqui há 22 anos. Qual foi o pecado de Adão que trouxe Qual foi o pecado de Adão que trouxe pecado para a humanidade? A desobediência. Desobediência. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Quem? Adão. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuita a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Escute a frase: de Adão, pela desobediência, nos veio o pecado. Qual é a origem do pecado? Deus? Não, o homem. Qual a origem do sofrimento? Deus? Não, o homem. Você vai ouvir muito falar sobre isso quando chegarmos no livro Inabalável. Quero crer que já está chegando nas livrarias, porque Jó reflete muito isso. Qual a origem do mal? Qual a origem do sofrimento? A desobediência de Adão. Mas assim como veio o pecado, veja, Deus é muito maior e Ele dá salvação pela graça de Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um homem só. Porque no caso, o pecado, a condenação, veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam perdão. É verdade. É por causa de um só homem, por meio do pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas é resultado de que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita, que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Jesus Cristo. Muito maior é a graça que veio por Jesus Cristo. Grave isso, por enquanto é conceitual. Paulo é um exímio pregador, um grande teólogo, um grande filósofo.
mais teólogo que filósofo, mas fique com este conceito agora. Queridos filhos e filhas, vamos rezar. O conceito é claro. Por um só homem, Adão, veio o pecado. Mas por um só homem, Jesus Cristo, veio uma graça ainda maior. Vida nova em Cristo Jesus. Versículo 17. Eu grifei aqui. Vida nova em Cristo Jesus. Por isso, nós não somos obrigados a viver o pecado segundo Adão. Senhor, eu fui batizado e pelo batismo eu sei que foi apagado o pecado original em mim. Eu sei que recebi a graça de ser incorporado a Cristo Jesus e na igreja. Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição, eu tenho oportunidade de uma vida nova. Senhor, dai-me esta vida nova. Senhor, dai-me esta graça de mudar a minha forma de enxergar, ver e fazer. Dai-me uma vida nova, Senhor. Portanto, não se conforme com o pecado. Ei, veja que forte a palavra de Deus hoje. Se dentro de mim há algo que me inclina para o pecado, me inclina para o erro, para o alcoolismo, para as drogas, para o roubo, para a violência, para uma vida incasta, para uma vida errática, é porque estou deixando o homem Adão agir em mim, o homem velho. Mas, Senhor, pelo batismo eu pertenço a Ti, e eu te peço pela efusão do Espírito Santo uma nova vida. Eu quero viver diferente. Renova a minha vida, Senhor. Dai-me uma nova vida. A leitura orante de hoje fala de nova vida. Então a pergunta orante que nos brota é: o que Deus está pedindo para mim? Refaz a minha vida, Senhor. Que nova vida é essa? O que eu preciso deixar para trás? O que tenho feito que me leva ao pecado? Uma nova vida, Senhor. Uma nova vida brotada no Espírito Santo em mim, dada no alto da cruz. Refaz a minha vida, Senhor. Renova a minha vida, Senhor. Um homem novo, uma mulher nova em Cristo Jesus. Olha para mim. Sem Ti nada sou. Esta foi a leitura orante de hoje. Restaura a minha vida, Senhor. Romanos capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 17. Uma nova vida. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.